Olá, galerinha, tudo bem? Estou aqui, galerinha, para falar um pouco do amplificador de classe D aqui, né? Você tá vendo que é um esquema da Sony, ok? Quem quiser conseguir esse esquema aí, tem aí no site da Eletrônica PT, Eletrônica PT. Só é você entrar lá e baixar o esquema, ok? Então, galerinha, aqui eu quero falar sobre o circuito de ganho. Tem pessoas que não sabem o circuito de ganho e fica atrapalhado aí, né? Então, o circuito de ganho aqui, pessoal, ele está relacionado entre o pino 4 aqui, ó, que é só a interligação aqui, ó, R45, R4545 de 47K, e temos também um capacitor C4516 de 1.5 pico, 1500 pico, ok? E ele tá ligado aqui no VS, onde sai a onda quadrada maior aqui, ó. Pino 13. Ele vem ligado aqui. Esse circuito aí dá um problema aí, você vai ter às vezes complicações, tá? O MOSFET pode até chegar a esquentar e vir até queimar, tá? Toma muito cuidado, que é um circuito comparador, né? Comparar, né? O que entra aqui ó, e com e a proporção do que está saindo aqui, ó. No pino 13, você tem que tomar bastante cuidado com esse circuito. Ele pode trazer sérias consequências, ruídos intensos. Às vezes você tem aí pessoas que acostumadas com esse som da LG, por exemplo, que tem aquele ruído feio, às vezes aquele ruído, um zumbido, né? Aí o pessoal troca o cristal, né? E muitos dos casos dão certo, mas existem casos que não deu certo e a pessoa foi lá e tirou aquele circuito integrado. E aconteceu o quê? Aconteceu de não ser o circuito integrado, né? Inclusive já aconteceu pessoas próximas aí que eu tive a experiência de ver que eles chegaram a trocar cristal, trocar esse circuito integrado do som da LG, tá? E aconteceu o quê? E aconteceu de não resolver o problema. Fica um zumbido, zumbido assim, ácido dessa maneira, pessoal. Um zumbido, né? Aí então, o que é que estava acontecendo? Um desses capacitor aqui, ó. Você percebe que em todo esse IRS tem circuito, né? Vai ter. Aí era um desses capacitor aqui. Não era nem um cristal, nem o circuito integrado, que estava proporcionando um ganho diferente aqui, ó. Ele estava fazendo a comparação de um ganho diferente, ok? Aí então, aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Aí aconteceu que ele perdeu o serviço, né? O circuito integrado, ok? Para
Falando, resumindo aqui, pessoal, estou um pouco atrapalhado hoje, perdoe-me aí, fui interferido aqui, tá? Porque sempre chega pessoas aqui. Aí o que é que acontece? Você tem que tomar bastante cuidado com o circuito de ganho, porque o circuito de ganho ele vai dar certo ruído até desconhecido para você. Agora que você sabe onde está o circuito de ganho, é bom quando você estiver fazendo sua manutenção, você dá uma sacada aí no circuito de ganho, tá? E ficar ligado para não passar em branco aí e não vir a perder o conserto, ok? Ok? Galera, essa foi uma das dicas que eu tive a experiência aí de vendo pessoas que fazem manutenção caírem nesse tipo de coisa, né? Porque você sabe que eletrônica é um pouquinho complexa e cheia de surpresa, né? Aí, como eu digo, você tem que entender como é que você se baseia, por exemplo, no que você tem noção aí de como é o funcionamento do circuito, né? Para você poder diagnosticar o problema. Você tem que olhar para o esquema. Nunca deixe de olhar para o diagrama esquemático. Se você tiver o datasheet da peça, o diagrama esquemático, nunca deixe de dar uma olhada primeiro. Para você ter primeiro noção de como funciona o, o aparelho, ok? Que você está pretendendo fazer o reparo, né? Até para fazer um orçamento, isso vai ajudar muito. Você olhar o diagrama do aparelho, o esquema elétrico, né? Do aparelho, para você não ter problema, você não ficar perdido aí. Às vezes é uma peça muito cara, né? Você passa o orçamento, eita, foi no som desse aqui, às vezes foi os 4 IRS, os 4 IRS às vezes custa mais de 150. Aí você passa um orçamento só de 200 aí, um negócio bem apertado aí, o 300. Sei lá, né? Como é que é aí na sua região. Aí o que é que acontece? Aí você vai ter perda, né? Aí é bom você olhar sempre pro esquema, né? Ver quantos IRS o aparelho tem, abrir o aparelho, né? E ver notar, né? Porque tem aparelho que é um modelo tal feito, tem aqui. Esse esquema é para praticamente 3 tipos de aparelho, né? É 4 tipos de aparelho. Aí às vezes tem aparelho desse que tem mais circuito integrado. Aí você às vezes não sabe qual é as peças direito e tal, aí passa um orçamento lá e não bate no orçamento. Porque você às vezes não olhou para o esquema, não olhou para a placa. Aí o bicho pega, ok? Então pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Valeu, galera.